Olá, pessoal. Bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Papo Psi. Eu me chamo Rafaela, sou aluna do 10º semestre do curso de Psicologia da Unileão. E no episódio de hoje iremos abordar o tema Desafios da Clínica e da Carreira de Consultoria Organizacional. Para falar um pouco sobre isso, convidamos aqui 3 profissionais e que elas vão se apresentar, começando pela Natália. Boa noite, eu me chamo Natália. Eu sou recém-graduada do curso de Psicologia da Unileão. Terminei no ano de 2019, entrando para 2020. A Natália ela é psicóloga clínica e a gente chamou ela para bater um papo com a gente. Gostaria então que a Elze, que é a nossa segunda convidada, ela se apresentasse, explicasse como é a atuação dela. Boa noite, gente. Eu me chamo Elzimere Rodrigues, sou formada há 8 anos em psicologia pela Unileão. Atualmente estou adentrando a área de psicologia organizacional, dando os primeiros passos em consultoria. Estou em processo de transição de carreira há pouco menos de um ano. Será um prazer compartilhar com vocês um pouco da experiência já vivenciada até aqui. Retomando, a gente convidou também a outra profissional, é a Silvia. A gente gostaria que a Silvia se apresentasse, explicasse sua carreira de atuação. Olá, Silvia. Gente, meu nome é Silvia Moraes, sou psicóloga, não vou dizer os anos de formação não, né? A gente fica entregando a idade, mas tem um pouquinho mais de 10, né? Tenho uma vivência na área organizacional, né? Trabalho, na verdade, há um bom tempo já na área organizacional. E hoje eu me divido, na verdade, entre a docência, a consultoria e a clínica, né? A psicologia clínica, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Obrigada novamente por terem aceitado o nosso convite. E o propósito do nosso podcast, ele foi pensado diante das nossas angústias e diante de como assim a gente se pensa, me formei, e aí, o que é que eu vou fazer? Por muitas vezes a gente tem toda a teoria na faculdade, mas às vezes a gente está diante das nossas angústias, a gente não consegue fazer uma prática. E a nossa proposta é, diante de tudo isso, de tentar trazer um afago diante de toda a graduação, para que também, esses dias eu estava vendo uns vídeos da Sofia Esteves, que ela criou a Companhia de Talentos, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção da América Latina, e ela falando de como ela passou, que ela queria uma perspectiva escolar, e depois disso ela se viu no mercado de trabalho, e se viu também na área organizacional, e como por muitas vezes, diante de todas as batalhas delas, ela se viu em dilemas éticos, sendo ela precisou de sair das empresas, mas que também, diante de todos os sofrimentos que ela passou, hoje ela é uma grande empresária, uma grande psicóloga de nome, que ela faz entrevistas de alta gerência, e também ela falando também, eu me lembrei muito sobre quando ela fala do desafio que ela teve, que foi no governo do Fernando Collor, quando ele deixou apenas R$50 nas contas das pessoas. E eu pensei hoje no Covid, que a gente se vê, tipo, eu sou aluno do 10º semestre, eu tô me formando agora, e aí, esse Covid, como é que vai ser esse mundo pós-pandemia? E isso é só um pouco do que a gente vai conversar. A primeira pergunta que a gente recebeu foi para a Natália, que é tipo sobre, além do número do CRP ativo, cartão de visita, o que é mais necessário para começar a divulgar o nome na praça? Como e por qual canal eu posso me divulgar para obter clientes no meu consultório? Pronto, Rafa. Eu acho que esse foi um dos meus maiores obstáculos e está sendo um dos meus maiores obstáculos. Eu paguei a última disciplina agora na cadeira de Silva. Eu não sabia que era tanto importante. Se eu soubesse assim, eu falo isso, incentivo muitos alunos que estão terminando agora para se dedicar muito, porque eu vi a disciplina, se Silva me lembra só o nome da cadeira, que foi aí no 10º semestre, da tua cadeira? Ele entrou como tópicos específicos 2, né? Mas a gente direcionou para a parte de carreira, né? Sim, é bem fundamental, é muito fundamental. Porque eu sou assim, eu sou tímida para estar divulgando o meu nome. E eu achava, não, só divulgando com meus cartõezinhos e os meus atendimentos boca a boca, tudo ok. Não, eu vi que não era assim, porque eu peguei num momento muito delicado hoje, que é a pandemia. E então eu tinha que ingressar nesse mundo do Instagram, das redes sociais. E para mim está sendo um dos meus maiores obstáculos, porque eu tenho que produzir algo,
mas produzir algo não só para mim, mas para as pessoas que estão seguindo, que estão me seguindo, que estão seguindo um grupo, que eu estou com uma parceria com 3 amigos. Então a gente tem que sentar, tem que discutir algo que seja relativo para aquelas pessoas que estão nos recebendo. Então acho que um dos meus maiores obstáculos foi esse, de ingressar nas redes sociais. E retomando o que tu falou, Natália, lembro muito, a gente estava até conversando anteriormente sobre isso, como foi importante. E a professora Silvia, ela dá esses nortes, e ela também, ela já está no mercado da psicologia clínica há um tempo. E Silvia, para ti, como foi também abrir a clínica, como é que tá sendo os desafios? Então, eu sempre quis montar a clínica, né? Mas durante muito tempo a organizacional me consumiu 100%. E aí, quando eu resolvi voltar, né, para a atuação na clínica, eu me deparei com um novo cenário, né? Com um novo mercado, que como a Natália falou, a gente está... eu fui há muitos anos atrás, né? Então, hoje a gente tem um cenário muito mais tecnológico. Só que eu acho que eu gosto dessa coisa do novo, né? Eu tenho essa inquietude. Então, mexer com redes sociais, tudo, fazer curso de marketing, eu acho que para mim é muito tranquilo, mas eu sei que não é o cenário de grande parte dos alunos da psicologia, né, do pessoal que se forma, que opta por cursar psicologia, né? Então, assim, existem sim muitos desafios, é o que a Natália falou. Hoje em dia a gente discute muito essa questão do cartãozinho, até que ponto vale a pena a gente investir para fazer um cartão, né? Sendo que a gente tem as redes sociais que têm um alcance muito maior e por um custo zero, né? Então a gente começa a se questionar muito dessas coisas e entender que, como a Natália falou também, a criar conteúdo é uma responsabilidade muito grande, né? Então às vezes o pessoal pergunta assim, por que tu demora muito para publicar? Eu falo, demoro para publicar porque eu tenho que estudar para publicar. Né? Não dá para sair publicando aleatoriamente. Eu tenho que ler, eu tenho que ter um respaldo científico, eu tenho que ter um respaldo dentro daquilo que eu estou falando, não é em cima de achismo. Então, assim, questões éticas, né? Não é que a gente vai deixar a ética de lado porque a gente está dentro da internet, né? Mas é um campo novo para a gente. A verdade é essa, que é um campo muito novo. Então... E a gente tem que atender a esse público que não é psicólogo, né? É um público que, em tese, é leigo, né? Então, a nossa linguagem tem que ser adequada, as imagens têm que ser adequadas. É um trabalho, eu digo, não sei tu, né, Natália, mas eu digo que é um trabalho de formiguinha. A gente monta uma clínica para a gente ter um retorno, gente, muito tempo depois. Não é assim, montei um consultório hoje, amanhã está lotado. Não é. Né? E incrível, eu vou contar da minha frustração que aconteceu, porque eu saí da graduação com 3 colegas querendo montar uma sala, montamos essa sala na Padre Cícero, e depois, tipo assim, eu montei a sala no dia, 2 dias depois, foi fechado o comércio. Então veio a frustração. Então, e agora? O que é que nós vamos fazer? Então, o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho a rede social, então eu vou pegar isso. Gente, como é que a gente vai trabalhar nas redes sociais que não seja algo para chamar algo como uma patologia, um adoecimento por conta dessa pandemia? Porque eu não quero isso. Eu não quero que isso seja um atrativo, mas eu quero que chegue de uma forma mais leve para essas pessoas. Porque se fala muito, na pandemia, gente, vamos trazer algo para essas pessoas que chegue algo muito leve, porque elas já estão cansadas de ver isso na mídia. E não para dizer assim, eu tenho isso aqui, você tá, é como fosse um checklist, você tá com ansiedade, isso, aquilo, então me procure. A minha sensação era essa que chegava para mim, mas isso era uma resistência da Natália. Então a resistência minha é me colocar à frente à rede social. Esse era um dos meus obstáculos. E lidar com essa frustração. Então eu peguei tudo novo. Foi tudo novo, porque antes a Natália era só a professora, então eu não precisava disso. Era eu dar minha aula e voltava para casa. Mas agora não, eu tenho que fazer esse marketing. E na graduação a gente sente muito essa falta. Eu senti muito essa falta. Pois e tipo, pensando nisso também, eu gostaria também de colocar a pergunta para a Elze, porque a Elze fala que ela está nessa luta da recolocação profissional dela. E o que foi que te fez trabalhar com a consultoria de psicologia organizacional e como é que está sendo esse mercado buscando uma recolocação profissional, Elze? Gente,
Eu sempre tive apreço pela área, embora eu não tenha iniciado minha carreira nela, né? Desde que eu me formei, eu trabalhei na área social e o desejo surgiu a partir de vivências dentro do próprio contexto de trabalho, que é o serviço público, né? Então, vivenciar na prática as inquietações relacionadas ao ambiente de trabalho, questão de rotatividade, pessoas que não são alinhadas ao perfil da empresa, relacionamento interpessoal, funcionamento das equipes, tudo isso me inquietava. E também eu iniciei, né, as minhas primeiras oportunidades de prestação de serviços em recrutamento e seleção, em parceria com uma colega que já trabalhava há muito tempo na área. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho de algumas empresas, as inquietações, as angústias, as dificuldades. E tudo isso me gerou, despertou em mim o interesse em aprofundar o conhecimento teórico que eu não tinha. E estar nesse movimento, nessa busca, né, da recolocação profissional no mercado de trabalho é desafiador, é você estar sempre em movimento, é estar buscando sempre por conhecimento e aprendizagem. E nesse momento de pandemia é ainda mais desafiador, né? Porque não é só com você, Natália, essa inquietude que se tem com relação ao marketing digital, né? Profissionais também que estão há muito tempo, eles precisam se inovar, eles precisam se adaptar, eles precisam se adequar a essa nova realidade. E é desafiador, é interessante o desafio, porque tira a gente do lugar de conforto, né? A gente sai da zona de conforto e a gente começa a perceber as inúmeras possibilidades que a psicologia tem. E isso é gratificante. E pensando nisso, eu gostaria que a gente tá falando do início mesmo, né? Que vocês três falassem como foi tanto os desafios da clínica, como até os desafios também da psicologia organizacional, nesse âmbito da consultoria, falar um pouco sobre essas burocracias, dos impostos, tanto para atuar na clínica, como para estar abrindo um negócio, porque a gente não deixa de ser um profissional autônomo, a gente sempre pensa, por que eu vou pensar em números? Mas quando a gente chega na prática para abrir o nosso negócio, que não deixa de ser um negócio, a gente se vê nessas burocracias. E como foi para vocês e como está sendo? Gostaria que cada uma falasse, começando pela Natália, em ordem, Natália, Elcia e Silvia. Pois é, eu acho que eu vou contar muito do meu sofrimento com essa situação. Por isso que eu acho necessário estar debatendo isso e levar isso à frente na faculdade, porque é algo que se fala muito pouco. A gente, como eu falei, a gente pagou a disciplina com a Silvia já no final. A gente não tinha noção. A gente, toda vida que a Silvia falava, a gente tinha uma surpresa. Nossa, a gente precisa disso tudo para abrir uma clínica. E realmente, eu acho que é muito mais, porque colocar no papel, a gente abriu uma empresa, acabamos não abrindo essa microempresa por conta dos gastos da burocracia, coisa que eu e os demais não tinha, assim, noção de como fazer isso. Então, nossa, a gente tem que contratar um contador. Cadê o dinheiro para contratar esse contador? A gente não tinha dinheiro para contratar o contador. E acabou, então, a gente não colocando o nome da clínica, só alugamos a sala por conta da burocracia. E eu senti muita falta disso, eu sinto muita falta. Até hoje eu sinto muita falta. E isso foi um obstáculo para nós, a questão financeira mesmo, de abrir, de pensar, vamos montar, mas temos o quê? Gente, o que a gente tinha não dava nem para comprar, sequer virou. Então, pensar nisso e colocar na prática foi algo sofrível para os três. Então, eu senti muito essa dificuldade, principalmente na parte burocrática e financeira, coisas que a gente não vê na graduação, a gente já vê no finalzinho. E como é necessário para a gente, quem opta por uma psicologia na área clínica, como isso é necessário. E a gente acaba se afastando. Eu acabei me afastando porque era algo, não, para que isso? Não vou mexer com contabilidade, não. A gente tem que se envolver, sim. É necessário. É bem uma angústia compartilhada, né? A necessidade que a gente tem de pensar como é que a gente vai estruturar esse negócio, né? O que é que vai ser necessário? A gente vai ter que abrir uma empresa, eu posso trabalhar como pessoa física, como pessoa jurídica? Que tipo de sistema tributário é mais apropriado para o meu negócio, né? Que documentação eu vou precisar? Então, são questões
que causam um certo desconforto e que realmente a gente precisa de uma orientação de um profissional que trabalhe na área, que entenda, né, que possa nos auxiliar melhor. Eu ainda estou nesse processo de estruturar o negócio, né? Eu tenho oferecido alguns serviços como MEI, e como eu ainda estou no serviço público, que eu ainda não finalizei o meu processo no serviço público, então eu ainda estou nesse processo de transição, de estruturar esse negócio para eu poder trabalhar de forma adequada, né? Então, assim, a minha orientação seria procurar realmente um contador para que possa nos auxiliar nesse processo. Super concordo. Gente, falando um pouquinho da minha experiência, até hoje eu sou autônoma, né? Então eu pago os impostos referentes ao profissional autônomo, que não são baratos, diga-se de passagem, né? Só o que a gente paga à prefeitura anualmente, eu acho um absurdo, né? E aí eu pago, se precisar emitir nota para a empresa, tudo, eu faço como emissão de autônomo, que não compensa. Eu sou muito clara, assim, muito transparente nisso, né? Você acaba tendo que mexer no teu valor, porque quando vem o desconto tem que compensar financeiramente. E aí é a mesma coisa, dá para abrir MEI, não dá? Eu acho que as meninas, a Natália, a Rafaela pegou a professora Samara, né, no semestre passado, e a gente viu o universo de burocracia, a gente, quanto profissional, né, intelectual, não pode, tem alguns serviços que não pode ser MEI, quanto psicólogo clínico eu não posso ser MEI, tem que ser uma pequena empresa. Então, assim, existe uma parte muito burocrática por trás que a gente não vai dar conta de tudo, né? O que eu sempre falo para as pessoas é assim, gente, entendam o mínimo, porque também não dá para você deixar 100% na mão do contador e você não entender nem quanto é o desconto que tu precisa emitir na tua nota, se tu precisar emitir uma nota para uma empresa, por exemplo, né? Então, eu sempre converso isso, essa é a orientação. Então, assim, eu tenho um contador, mas eu brinco com meus alunos que até hoje quem faz meu imposto de renda sou eu, porque eu aprendi a mexer, né, no sistema da Cefaz. Então, eu acho que a gente tem que ter a iniciativa também, não é só terceirizar, mas a gente também entender. Então, eu vou abrir uma empresa, senta com o contador, conversa com ele, tira dúvida com ele, pergunta o que precisa, pergunta quanto é que tu vai pagar de imposto, porque tu tem que fazer tua precificação em cima disso, né? E para a gente começar a entender como funciona, eu não vou dominar 100%, gente, não sou contadora, né? Mas para a gente ter uma noção, mas concordo plenamente com as meninas, eu preciso ter um contador, né? E aí, para quem está começando agora, vou dar a dica para vocês, né? Porque a gente tem a estação de negócios na Leão Sampaio, onde o curso de contabilidade dá todas as orientações precisas e necessárias sobre essas informações de imposto, de quanto que é desconto, de documentação necessária. Eles não podem abrir a empresa, né, porque eles não são contadores, você precisa de um contador para abrir, mas os alunos, eles podem tirar todas essas dúvidas, né? Então, quando eu for conversar com o contador, na verdade, eu já vou meio que com o norte, eu já vou, né, com algum direcionamento que o pessoal nos orientou, né? Então, a faculdade, a Leão Sampaio, ela tem esse serviço, né? Ela oferece essa consultoria, né? E a gente, quanto aluno, quanto funcionário, a gente pode ir lá e se informar desses serviços com eles. Mas é fundamental, porque a gente não tem essa noção do quanto que a gente gasta, né, quando a gente vai para a prática. É muita burocracia, é muito documento, né, é muito custo envolvido. Então, eu oriento também buscar, para essa parte mais burocrática, buscar um contador, né? E aí já dei a dica da estação de negócios, vocês podem consultar os alunos também, né? Uma dica ótima, por sinal. E esse podcast, ele não é somente para os alunos de psicologia, ele é também para os egressos, para os que pensam em entrar, mas fica aí a dica de Natália, fica aqui minha dica também, de aproveitar essa cadeira que é no último semestre, que poderia ter mais, lógico, mas diante da psicologia ser tão ampla, a gente não pôde ter tantas proporções quanto a isso, mas que a gente aproveita, porque por muitas vezes a gente não dá muito valor, aí a gente chega, se depara no mercado de trabalho e entende que a faculdade era apenas um conto de fadas e que a gente entra na vida real. E pensando nisso, eu queria que Silvia me respondesse, que foi uma pergunta que veio muito nos comentários com a gente,
que é a gente supera muitas barreiras, muitas dificuldades na consultoria e que é necessário muito estudo. E eu gostaria que tu me falasse um pouco isso, sobre por onde começar, por onde estudar nesse mundo da consultoria, porque como a Natália falou, na graduação a gente consegue ver. Eu consigo fazer um estágio em gestão, consigo fazer um estágio em clínica, mas eu vou aprender mesmo quando eu entrar no mercado de trabalho e for me aperfeiçoando. E a consultoria é uma coisa que está iniciando aqui no mercado, principalmente aqui no Cariri, a gente ainda vem dar a pequenos passos. E você, diante de toda a sua experiência, que você explicasse um pouco para a gente sobre isso. Ok. Então, meninas, assim, a consultoria é até uma ressalva que às vezes eu faço, que eu já tive alguns alunos que concluíram o curso e vieram, Silvia, eu quero montar uma consultoria. E eu sempre mando eles terem muito cuidado com essa ideia de montar a consultoria, porque a consultoria, por si só, ela... Assim, quando eu vou contratar uma consultoria, eu estou contratando o que eu entendo ser um especialista no assunto, ou seja, eu estou contratando uma pessoa porque eu entendo que eu não tenho conhecimento sobre aquilo, né? Então, assim, eu vou contratar uma consultoria financeira porque eu não domino, eu vou contratar uma consultoria de recrutamento e seleção porque eu não tenho domínio para fazer um processo de recrutamento e seleção, assim como um treinamento, outros processos, né? Então, a consultoria, a gente pressupõe de que a gente está contratando um especialista. E quando eu falo em especialista, eu não estou falando do especialista que tem a titulação, porque às vezes eu tenho um título, mas eu nunca vivenciei, né? Eu estou falando do especialista, aquele cara que teve a experiência de ir lá e vivenciar aquilo, porque é em cima da vivência dele que ele vai agregar mais, tá? Então, o que eu sempre digo assim, olha, vai montar uma consultoria, então pensa no seguinte, nos teus últimos anos de faculdade, tu focou em estágio em quê? Eu atuei na gestão, tá bom, mas na gestão tu viu tudo? Tu atuou com cargos de salários, tu atuou com mapeamento de competência, tu atuou com o quê? Não, eu atuei com recrutamento e seleção, então faz o seguinte, tu começa em recrutamento e seleção, certo? Só que antes de tu começar, tu precisa fazer muito curso, muita capacitação, né? Porque as pessoas vão te questionar isso. E assim, gente, a gente tem essa ideia de que eu estou contratando um especialista, mas eu já vivi situações aqui no Juazeiro, na nossa região, dos donos, né, das empresas que estavam contratando a consultoria, serem pessoas extremamente para frente, que vão para fora, que fazem curso, que estudam, que leem. Então, eram pessoas que te colocavam contra a parede, né, que te colocavam em xeque assim, na hora de fazer as perguntas. E se você não tiver domínio para se colocar e se posicionar e dizer assim, não, olha, mas eu trabalho com tal ferramenta, não, mas eu trabalho na linha desse pesquisador, eu trabalho na linha desse profissional, né, você fica vendido realmente para essa pessoa que está te contratando, né? Então, assim, aí como é que eu entro nesse mercado? Eu sempre sugiro, olha, se tu puder ter, antes de ir para a consultoria, alguma experiência, é melhor ainda, tá? Então, vivenciar uma experiência de trabalhar dentro de uma empresa, né? Vivenciar, e assim, quando eu estou falando da organizacional, mas pode ser na escolar, né? Eu posso prestar consultoria na área escolar, mas antes eu vivi como que é o funcionamento da escola, tá? Porque existe sim, gente, uma diferença entre teoria e prática. Às vezes a gente vê a teoria é linda, na prática muda, porque depende da cultura da empresa, depende da cabeça dos donos, depende do perfil da liderança que a gente tem lá dentro, depende dos processos que eles têm ou não têm implantados, né, dentro da instituição. Então, dificulta muito. Então, assim, ler muito, estudar muito, tem que investir. Eu brinco que as pessoas têm que parar de falar assim, mas tal curso é muito caro. Depende. Qual é o retorno financeiro que ele vai te dar? E aí você tem que fazer um planejamento para ele se pagar. Gente, eu penso com números, eu sou uma psicóloga que pensa com números, né? Então, assim, eu fiz um curso onde o investimento é de R$1.000, tá bom, em quanto tempo ele precisa se pagar? Então, o que eu vou fazer para poder eu conseguir pagar esses R$1.000 e ter um lucro ainda em cima disso? Então, eu tenho que ter todo um planejamento estratégico para isso, né? Para poder ver como é que eu vou recuperar esse dinheiro. Então, não tem como, assim, consultoria, você tem que estudar. E todo dia vem uma coisa nova. Então, por exemplo, o que está surgindo de demanda hoje dos clientes, né? Não sei como traçar a meta dos meus funcionários que estão em home office, como a gente trabalha a resiliência dessas pessoas,
como eu trabalho empatia junto com as lideranças, né? Como eu trabalho qualidade de vida para esse funcionário que está dentro de casa. Então, se eu não tiver em plena pandemia, como a gente está, lendo, estudando, se informando com as pessoas que são referências no assunto, eu não tenho como prestar consultoria em cima disso, porque o cenário mudou. Então, se eu não tiver antenada no que está acontecendo dentro do cenário, eu vou ficar desatualizada. Então, sim, a consultoria ela requer muito estudo e muita atualização, né? E ela requer um posicionamento teu. Por isso que eu digo que, às vezes, quando recém-formada, a gente tem um pouco de dificuldade na consultoria, porque se cobra muito essa questão do posicionamento. E aí a gente tem... É uma coisa que a gente aprende um pouco na marra, né? As experiências que a gente vai vivenciando, a gente aprende a falar, a se posicionar, a não se estressar, a ter equilíbrio frente às situações adversas, a fazer gestão de conflitos. E são as situações reais que vão te dar isso, né? Então, o que eu sugiro, assim, a pessoa se formou e quer montar consultoria, preste consultoria apenas naquilo que você, de fato, vivenciou, experienciou dentro da tua graduação. Com o tempo, você vai ganhando mais experiências, você vai ganhando novas oportunidades, você vai tendo condições de fazer outros cursos e se especializar em outras demandas, né? E aí tu consegue ampliar o teu leque. E eu acredito que também essa dica sirva também para a clínica, né, Natália? De você se formou agora, eu estou me formando, a Elsa está entrando também, e é esse constante estudo, e é com a vivência que a gente vai aprendendo. A gente sempre fala muito que a gente aprende nos processos vivenciais na faculdade, mas que quando a gente está na prática mesmo é que a gente vai compreendendo, mas não é só a prática, é também buscar o estudo. Concordo. O estudo é algo contínuo. Eu escolhi a área clínica e quero trabalhar com crianças e casais. Eu tenho que afunilar. Eu tirei isso de uma palestra que eu assisti da psicóloga, eu acho, Marcele. Ela falou sobre isso. Tu escolheu isso para tu atender na clínica, então tenta ver o que é que te atrai, o que é que tu gosta de estudar. Então eu escolhi estudar sobre crianças e casais. Então eu vou ter que estudar para me ter respaldo sobre aquilo. E eu acho que isso foi bem necessário até para os atendimentos online, para propaganda nas redes sociais, porque a Natália ela vai ficar conhecida por atendimento infantil e com casais. Então é isso que eu quero, então é isso que eu vou ter que estudar. Porque você fica restrito a essa área, porém, você está aberta para outros, mas a Natália vai ficar conhecida por isso. E é uma dica que eu falo, se quer a clínica, então o que é que tu quer da clínica? Eu acho isso muito necessário. Eu concordo plenamente com o que as meninas colocaram, né? Principalmente o que a Silvia colocou, realmente é isso, né? Consultoria é sério e a minha experiência atualmente, eu tenho começado, Silvia, pelo recrutamento e seleção, porque é algo que eu já tenho bastante conhecimento, então eu comecei por aí. E para que eu possa, por que eu procurei a formação em psicologia organizacional? Porque as empresas começam a demandar outras coisas, que eu não tenho esse conhecimento. Então, eu estou buscando isso, eu estou buscando conhecimento teórico, mas também eu estou buscando conhecimento prático, para que eu possa falar com propriedade daquilo que será me confiado futuramente. Então, faz toda a diferença. Né? Até porque, como vocês muito bem colocaram, tem o dinamismo do mercado, do negócio, tudo muda o tempo inteiro e a gente precisa estar muito atualizado e antenado. O que aconteceu e está acontecendo sobre os atendimentos online. Algo que não se ouviu falar na graduação. Era algo até estranho. Atendimento online? Não, isso não. E hoje nós deparamos com um atendimento online. E ressignificar esse profissional. E agora? Vou ter que atender. Então, vamos ter que estudar, vamos ver o que o Código de Ética fala sobre os atendimentos online, fazer o cadastramento. Tudo isso foi uma implicação para a gente, porque é algo muito novo, a questão do atendimento online. Isso mesmo, e tipo, uma fala tua, Natália,
de quão importante a gente embasar a nossa prática enquanto profissional no nosso conselho, dentro do nosso código de ética. E, minha gente, mais uma vez, eu quero agradecer a todas vocês. Eu sei que a gente teve outras perguntas, só que diante de tudo que vocês conseguiram abranger, a gente conseguiu responder essas perguntas que a gente recebeu. E eu gostaria novamente de agradecer por vocês terem aceitado o convite. Gostaria de agradecer à professora Larissa por nos auxiliar, porque esse episódio, o quarto episódio, é o último episódio que a gente está gravando. E a gente gostaria de agradecer ela também por aceitar a nossa ideia e por nos ajudar. Eu gostaria que vocês informassem como encontrar vocês, se vocês vendessem vocês também, que aqui também não deixa de ser um marketing. E o podcast é um novo modo que o pessoal agora está aderindo muito bem. Pronto. Hoje eu estou no Instagram com a Contactus. Contactus. E também eu faço parte também da equipe da Etnos. Então é só ir lá e clicar e me procurar. Bom, gente, eu também tenho um projeto com uma amiga, com uma sócia, né, futura sócia. Nós estamos aí nos trâmites legais do nosso projeto, chamado Empodera Sertão, Psicologia Organizacional e Carreira. Ela tem mais experiência no campo de carreira e eu estou mais na praia do recrutamento e seleção. Então, a gente tem um Instagram também, Empodera Sertão. Quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, pode nos encontrar nesse Instagram. Obrigada, Elze. E a professora Silvia? Gente, eu queria comentar antes que eu adorei o nome aí, Empodera Sertão. Achei Adorei fantástico. Muito legal. É que eu fico assim, porque às vezes eu vou falar do Juazeiro, e o povo olha pra mim e fez, ai, tem avião direto de São Paulo pro Juazeiro? Mas, gente, dá uma raiva tão grande, eu fico pensando, nem vocês pensam que Juazeiro é o quê? Pelo amor de Deus, né? Muito legal. Vamos lá, quem quiser me achar, eu estou nas redes sociais, só entrar no Insta, né, @Silvia Moraes Santana. Lá tem o e-mail, lá tem o contato direto, né, com o WhatsApp. Então, só entrar lá no Insta, se quiser fazer perguntas, comentários, dúvidas, né, eu oriento a galera também. Pois bem. Muito bom, menina. só para te dizer que o nosso propósito é realmente empoderar o nosso sertão, parte de conhecimento e desenvolvimento do potencial humano, justamente por isso, porque a gente começou a perceber que as pessoas do interior, elas têm muito potencial, né? E aqui a nossa realidade do interior, de cidade pequena, tem uma questão muito de indicação, e as pessoas não são valorizadas pelos potenciais que elas têm. Então, a gente começou a perceber isso, e aí depois vocês podem conhecer lá no nosso Instagram. Está bem, obrigada. Gostaria de agradecer também quem ouviu o nosso podcast nesses 4 episódios, e agradecer por estarem nos ouvindo, e que a gente é um adeus, mas que pode ser que haja mais. Certo? Obrigada, meninas, e tchau. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada também pelo convite, menina. Um abraço, gente.